Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo e saber também como os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é a Suíça. É lá que vive a Filipa Martins, natural do Porto, uma das atletas femininas mais bem-sucedidas da ginástica artística em Portugal. Viva Filipa! Nada. Porquê a Suíça? Ah, pois, a pergunta que a maior parte das pessoas me fazem. O meu namorado já tinha vindo para cá o ano passado e pronto, foi assim um sítio que acabei por vir para continuar a estar com ele, assim mais próximo. Como ele tinha vindo o ano passado, eu não podia vir logo porque estava a acabar a minha carreira como ginasta também, então decidi que quando acabasse vinha para cá para ficarmos tão distantes um do outro. E já acabou a carreira, falaremos mais da carreira um bocadinho mais à frente, mas o que é que está agora a fazer? Continua ligada à Ah, ginástica? sim, sim. Eu tirei a licenciatura em Ciências do Desporto, estou a terminar o mestrado em ginástica em alto rendimento, por isso sou treinadora agora, já queria ser mesmo que fosse em Portugal e acabou por ser aqui o meu início de carreira como treinadora agora. E como é que foi a adaptação na Suíça? Quais foram os desafios? Foram vários, acho que ainda continuam a ser. É um país com bastante regras, muitas diferentes de Portugal, e por isso todos os dias acabamos por aprender uma coisa nova que não podemos fazer, ou que não pode ser igual às de Portugal. Mas acho que também por estar no cantão alemão que a língua é um bocadinho mais difícil para nós, e acho que se calhar se fosse no cantão francês ou italiano, se calhar adaptarmos um bocadinho melhor à questão da língua, mas pronto, acho que é assim a maior dificuldade, apesar de a maior parte das pessoas aqui falar o inglês, porque são tantas línguas num só país, acaba por quase ser oficial ser o inglês depois, mas acho que é a parte assim mais difícil, de momento. Quanto tempo está aí? Desde janeiro deste ano, só, ainda não fez um ano. Ainda é muito recente. E Sim. encontrou aí uma comunidade portuguesa? Acho que nós estamos um bocadinho por todo o lado. Por acaso temos tido bastante contacto social, que às vezes é uma coisa que quando imigramos não é tão fácil. E por acaso não é com portugueses, acabamos por ter aqui pessoas que nos receberam muito bem. Acabamos por ter sempre alguns pais de atletas brasileiros e acaba por ser um bocadinho mais fácil a comunicação, mas ouvimos muitos portugueses na rua a passar, alguns restaurantes de portugueses, mas não temos assim uma comunidade que estejamos sempre a ir ou a conviver com essas pessoas de Portugal. Então consegue ainda assim matar umas saudadezinhas de Ah, Portugal sim, sim, perante. sim, sim. Esse é um hábito que mantém, enfim, estamos a falar de uma imigração recente, não é? A Filipa também é uma mulher, digamos, que andou um pouco por todo o mundo por causa da sua carreira, mas nestes poucos meses, o que é que ainda mantém desta cultura e destes costumes portugueses no seu dia a dia? É assim, acho que o mais diferente pode ser a alimentação e nós como acabamos por fazer em casa acaba por ser muito parecida com a portuguesa, porque somos nós que cozinhamos. Depois todo o resto é um bocadinho diferente. Por exemplo, a praia, o sol, são coisas que gostávamos muito em Portugal e que aqui acabamos por não conseguir ter, e temos muitos mais meses de céu fechado do que céu aberto. Mas acho que estamos a explorar ainda todo um país novo, por isso acabamos por ter sempre interesse em visitar alguma coisa nova aqui, por isso acho que ainda está a ser interessante. Ainda é uma descoberta, está na fase ainda da Sim, descoberta. exatamente. E há alguma coisa que já a tenha surpreendido, que não tivesse a contar, encontrar na Suíça? Seja Não em se termos de situações, seja em termos de, enfim, algum choque cultural, algum episódio que pudesse partilhar. Sim, assim, a coisa mais estranha que nós achamos.
Foi uma coisa muito básica de levar o lixo ao contentor, que temos que ter um saco, cada cantão tem um saco específico e esse saco específico tem que ser comprado, ou seja, nós pagamos para deitar o lixo fora, porque se não tiver um saco específico não pode ser levado e podemos levar uma multa por isso. Aqui é um bocadinho regras para tudo e multas para tudo. Um bocadinho diferente de Portugal. Sim, bastante diferente. Olhando um pouco para a sua carreira, começou na ginástica artística no Sport Clube do Porto, no ano passado então anunciou, o fim da carreira competitiva, foi uma decisão difícil? Não, acho que foi uma decisão bastante ponderada. Já se calhar desde Tóquio, eu pensava de acabar a minha carreira depois de Tóquio. Depois Tóquio não correu tão bem, depois por causa do Covid os jogos tinham sido adiados, por isso eram só mais 3 anos e fiquei ali um bocadinho a pensar, porque não mais um ciclo? Mas já tinha decidido que depois de Paris conseguisse apurar e qualificar para estar nos Jogos Olímpicos que então terminaria a minha carreira, corresse bem ou mal. Agora está como treinadora, que tipo de crianças, apercebi-me que treina crianças, que tipo de crianças, nacionalidades, que dá. Todas as crianças que eu dou treino já nasceram na Suíça, mas pronto, têm muita descendência de todas as partes do mundo. Acho que é um bocadinho normal aqui na Suíça, porque eu percebi. Eu dou treino a miúdas dos 7 aos 10, mais ou menos, em grupos de treino diferentes. E todas elas falam o alemão como língua materna e depois falam sempre outra língua, ou da mãe ou da do pai, ou então acabas por às vezes fazer brincadeiras durante o treino, agora vais contar na tua língua, a outra vai contar na língua dela e acabam por as meninas também aprender alguma coisa nova, que acho que é engraçado. A modalidade, está desenvolvida aí na Suíça? Acho bastante parecido com Portugal a nível de boas ginastas, assim, ginastas de elite. A única diferença assim que acho mais é que eles aqui têm muitas mais condições que nós, mas acabam por estar um bocadinho ao mesmo nível. Acho que talvez o programa deles aqui seja um bocadinho diferente e mais, como é que eu ia dizer, mais limitado um bocadinho. Acho que é também por causa de tantas regras ou tantas coisas que possam acontecer, uh, ética ou treinadores, e aqui é um bocadinho tudo à volta de seguros e multas ou coisas a pagar, por isso acho que todas as pessoas aqui são um bocadinho mais cuidadosas e se calhar por isso também mais cuidadosas com o treino, com as crianças e acabam por se calhar não ter uma evolução tão grande quanto se calhar poderiam ter uh, se calhar noutro país. Mas acaba por estar a dar, esse treino em escolas, em clubes Estou num clube, sim. e pratica também muito ainda, Não, já não? zero, zero. Já tive a minha dose, já. Para já não sinto falta ainda, não sei se chegarei a sentir falta. Acho que, pronto, a minha carreira foram 24 anos de treino intensivo, por isso todas as manhãs dá-me alguma coisa quando acordo e lembro-me o porquê de não querer voltar a fazer. Claro que às vezes brinco com as miúdas no trampolim ou penduro-me nas paralelas, mas treinar mesmo assim, agora vou treinar tipo 1 hora ginástica, não. Está a fazer uma pausa. Então, não sei por quanto tempo, ou se será para sempre, mas sim. Foi eleita representante dos atletas da ginástica artística na Federação Internacional de Ginástica. Como é que olha para esta eleição? O que é que representa? Hã, Acho que qualquer das ginastas que tentam concorrer, a esse cargo eram ginastas que tiveram tanto sucesso quanto eu e acho que ginastas mais velhas querem sempre tentar, ajudar a ginástica mundial no que quer que seja. Ahm, Nós, como mais velhas e acabamos por ter uma carreira até longa, as três que concorremos, percebemos que há algumas coisas que já são um bocadinho diferentes na nova realidade. Todas as atletas já são mais velhas a competir e acho que tem que haver aqui uma mudança também de ouvir melhor os atletas, passar para a Federação Internacional realmente quais são as necessidades dos atletas, que às vezes falta um bocadinho essa parte. Sempre tivemos representante de atletas,
mas nunca, nem sempre era fácil a comunicação com eles, ou muitas das vezes não sabíamos como é que podíamos chegar a eles para chegar à federação. Então acho que isso será muito bom. Eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, e que se consiga falar mais abertamente entre atletas. Sendo representante, quais são as suas funções? Era aquelas que estava aqui um bocadinho a falar, de fazer esta ponte? Sim, passa um bocadinho por isso, por ouvir mais atletas e fazer a ponte para a Federação Internacional e pronto, acabar por ajudá-las em qualquer coisa que aconteça durante uma competição, por exemplo, acabamos por nós por estarmos lá também e às vezes elas sem saberem quem é que se podem dirigir, se calhar têm ali uma pessoa que representa as atletas e que podem, em vez de ir falar com a pessoa mais responsável da Federação Internacional, conseguem vir ter diretamente a mim e eu passar depois a mensagem. Neste seu percurso pela ginástica, enfim, em 2016, qualificou-se para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi uma das poucas ginastas portuguesas a atingir esse patamar. Depois veio Tóquio em 2021 e 4 anos depois chegou à final do All Around em Paris e foi a primeira ginasta portuguesa da história a alcançar uma final olímpica completa. Isto é resultado de muito trabalho, de muita dedicação e, sobretudo, alcançando estes patamares, para uma ginasta portuguesa, o que é que isso representa? Acho que qualquer atleta tenta sempre dar o máximo, e fazemos o possível para que tudo corra bem e se nós fizermos uma boa competição, acho que nos sentimos bem, depois, caso o resultado seja melhor ou pior. Relativamente aos primeiros Jogos Olímpicos, acho que era um sonho que eu tinha desde criança, quando eu ouvia assim falar mais do que é que podia ser chegar lá. Sempre adorei muito treinar, sempre dar o meu melhor, adorava competir também, por isso acho que isso também me ajudou a conseguir chegar mais longe. Mas realmente os primeiros jogos foram a concretização, se calhar, de um sonho de criança, sem pensar muito em resultados, só queria estar lá. Depois acho que Tóquio, nós já sabíamos que a final Allround poderia ser possível, dali a prova depois não correu tão bem, e acabei por conseguir fazê-lo só em Paris. Acho que é um bocadinho de resiliência e de pensar um dia pode ser que aconteça, um dia pode ser que aconteça, e continuar a trabalhar sempre para conseguirmos estar no nosso melhor. Claro que às vezes por mais que façamos tudo direito, chega o dia da competição e realmente não é o nosso dia e pronto. E ali nos Jogos Olímpicos já temos mesmo, Pode haver ali vários nos fatores Jogos. que Sim, condicionam. sim, exatamente. E ali nos Jogos Olímpicos realmente só temos uma oportunidade e depois só passado 4 anos, não existe logo no ano a seguir ou então acaba por ser um bocadinho ali em Tóquio, acho que me foi um bocado abaixo, porque estávamos expectantes que aquilo poderia acontecer, depois tive logo uma falha no primeiro aparelho e pronto, depois é mais 3 anos a pensar, será que vale a pena mais 3 anos nisto? Será que não? Será que as lesões ou as dores tipo compensa? E claro que depois chega ao fim, depois de um grande resultado parece tudo para trás apaga e claro que valeu a pena, mas o dia a dia e o ano a ano às vezes não é muito fácil. E o que é que se enfim, a palavra mais correta não seria a palavra sentir, mas não me ocorre outra, mas o que é que se sente quando se está e quando se chega a uns Jogos Olímpicos, não é? Acaba por ser a maior das competições. Sim, para mim acho que o mais difícil é mesmo chegar lá, porque é uma preparação tão dura, muitas das vezes sozinhas e acontece alguma coisa no caminho e pronto, já foi tudo por água abaixo. Por isso, quando chegamos lá, pelo menos eu quando chego lá é tipo, ok, já estou aqui, quero competir logo e que corra tudo bem. Acho que é mesmo a parte que nós atletas começamos a usufruir realmente dos treinos, das provas, da competição em si, do ambiente, porque até lá estamos sempre um bocadinho apreensivos do que possa acontecer. Tentamos sempre fazer tudo direitinho, mas às vezes um entorce, qualquer coisa pode estragar tudo. Então acho que quando chega lá é mesmo aquele sentimento de pronto, já cheguei aqui, agora é usufruir ao máximo. Mas é chegar ao patamar máximo daquilo que é o desporto, não é? Não é? É um bom sentimento. Sim, sim, claro, claro que sim. Estamos no meio dos melhores do mundo.
numa competição que só acontece 4 em 4 anos, por isso acho que só estar lá, pelo menos para mim, já era uma grande conquista, já foi uma grande conquista de todas as vezes. E numa modalidade que a Filipa chegou a defender, que deveria ser tornada profissional como outros desportos. Sim, claro que sim, não só a nossa, bastantes desportos individuais que acabam por treinar se calhar as mesmas horas que nós, abdicar das mesmas coisas que nós e acabam por não ser tão apoiados. Isso faltava em Portugal. Acho que sim. Acho que sim, e acho que as coisas estão a começar a mudar um bocadinho, por isso espero que mais modalidades como a nossa tenham também mais apoios. Está na Suíça há pouco tempo, é um facto, mas, esses poucos meses, já de alguma maneira a fizeram ou mudaram a sua forma de olhar para Portugal, para aquilo que é Portugal, do pouco que tem do pouco? Enfim, pouco tempo que aí está, mas do aquilo que tem experienciado. Ah, acho que acabamos por comparar sempre algumas coisas. Acho que ainda é cedo para falar de muita coisa, mas a nível de ginástica sei que é bastante diferente o sistema daqui de Portugal, mas a nível assim, de vida geral, pelo que tenho ouvido de Portugal, e muitas vezes agora quando vou lá sinto um bocadinho isso, é um bocadinho a insegurança, porque também tem bastantes imigrantes agora e nem todos. São do bem, se puder dizer assim, mas acho que cada vez nas notícias também ouvimos cada vez mais desastres, mas se calhar porque só ligo a televisão no canal português e se calhar no suíço, não sei. Realmente aqui sentimos um bocadinho mais de segurança nesse aspecto. Acho que para já é isso mais que temos também que temos ouvido na televisão. Acha que já conseguiria definir o que é para si Portugalidade e o ser português? Uf, definir de uma palavra. Ou em Uh, várias? não sei se consigo, mas acho que vou pertencer sempre a Portugal e é onde nascemos e acabamos por sempre saber que aquele é o nosso lugar, a nossa família, o nosso canto, a nossa cultura. Uh, acho que comparando Portugal com aqui numa palavra, se calhar nós somos muito mais amigáveis uns com os outros e muito mais abertos do que aqui, se calhar por causa do frio, não sei. Já sente saudade? O que é que sente mais saudade de Portugal? Há pouco já falava da praia e do mar. Sim. Acho que acaba por ser sempre a família um bocadinho. Agora, claro que é muito mais fácil comunicarmos com a família do que antigamente. Quando eu comecei nas minhas primeiras competições, não tinha telefone quase, muito menos chamadas internacionais. Agora acho que é tudo muito mais fácil, por isso é um bocadinho menos difícil a distância. Mas depois da família, talvez os amigos e uma coisa que eu sinto muito saudade também é tomar o pequeno almoço fora quando me apetecesse. Acho que nós em Portugal temos muito hábito de ir ao café, que aqui não acontece muito, até porque é um bocadinho mais caro. Mas não há essas opções ou enfim, porque não o faz? Ah, por exemplo, nós em Portugal íamos tomar café só porque sim, acho que era para meter a conversa em dia. E aqui acaba por não acontecer isso, porque ir a um café aqui, primeiro, sair de casa está frio, então as pessoas não querem ir. Depois os meus amigos também não estão aqui para eu fazer isso com tanta frequência e pronto, acabamos por combinar mais coisas em casa aqui. A vida acaba por ser mais em casa nos convívios com os amigos. Sim, sim, E há pouco já falava das notícias que vê, acompanha e continua a acompanhar a atualidade portuguesa. sim, sim, isso sempre. Como? S nas redes sociais acabo por também conseguir ver sempre as novidades de Portugal ou nós temos sempre a RTP também aqui, por isso acabamos por estar sempre nas notícias ligado e acabamos por ouvir as novidades. Então sente-se de alguma maneira nesta proximidade com Portugal e com aquilo que Sim, sim, deve estar sim, num claro. sítio diferente. Sim, sim, sim. Agora hoje em dia acho que é tudo um bocadinho mais fácil. E em termos de ainda desta vivência que é que um pouco também destas questões, destes hábitos que falava de ir ao café, em termos destas vivências, já incorporou alguma coisa na Suíça na sua vida, na sua rotina?
Sim, algumas coisas, por exemplo, o churrasco aqui é à base de salsichas, às vezes fazemos isso também aqui, tipo fondue, raclette, às vezes também gostamos de fazer, algumas coisas que experimentamos aqui pela primeira vez e que gostamos e às vezes acabamos por fazer também. Então acho que isso é giro. É, em relação ainda à questão do acompanhamento e daquilo que são as comunidades e daquilo que é Portugal, acha também importante meios de comunicação como o Diaspora Luz, a que este spot está associado, que possa dar voz às nossas comunidades? Sim, eu acho que sim, acho que é sempre importante acabar por apoiar um bocadinho as pessoas que decidiram por algum motivo sair do país, mas quem sabe voltaremos. Por isso acho que é sempre importante, nem que seja para ouvir uma história de outra pessoa, quando às vezes se calhar nos sentimos mais sozinhos e perceber que se calhar nunca estamos sozinhos ou que é só uma fase, ou acho que isso é sempre importante, acabarmos por acabas por ajudar alguém que se calhar está um bocadinho desesperado, ou para que é que eu fiz isto, ou porque é que eu saí, e acho que acabas por aprender tantas coisas novas que se calhar nos enriquece tanto para se um dia quisermos voltar. Por isso acho que é sempre importante ouvir o outro, acho que isso é sempre importante, e principalmente se calhar os que estão assim mais sozinhos. E porque há muitos portugueses espalhados pelo mundo e às vezes acabamos por, não sei, Sim, diga-me a Filipa que está longe, por não saber o que é que se passa nas comunidades ou o que é que há portugueses por esse mundo fora a fazer. sim, pois, exatamente. Aqui tem tantos e não fazia ideia, tipo, sabia que a Suíça tinha bastantes portugueses, mas sempre achei que fosse mais em França até, que há realmente muitos portugueses, ou porque um familiar veio e de repente veio a família toda, ou porque um quis simplesmente sair de Portugal, ou então acho que é super engraçado também ouvir essas histórias. Filipa, pensa voltar a Portugal Sim, eu espero que sim. Não sei quando será, mas sim, gostava mesmo muito de voltar a Portugal. para viver, para investir, Gostava de voltar para viver. Viver, trabalhar, fazer a minha vida aí de novo. Sim, mas agora também é tempo de experimentar novas sim, paragens, sim. acredito eu. Sim, acho que sim. Acho que uma das coisas que se calhar nos fará voltar a Portugal é quando quisermos aumentar a família um dia, acho que ainda é bastante cedo. Acho que pronto, nos vai faltar se calhar um bocadinho essa rede de apoio aqui, sozinhos com o nosso trabalho, somos os dois treinadores de ginástica, acho que não será fácil, por isso acho que poderá ser um dos fatores que nos faça voltar, ou não, não sei. Ou se calhar alguém de Portugal vem para cá nos ajudar. Filipa, mais alguma coisa que queira partilhar da sua experiência aí na Suíça? Acho que para já não, acho que estamos a ter um bom tempo aqui, acho que ainda é cedo, se calhar para sentirmos algumas coisas. Ah, as pessoas que nós temos conhecido assim mais próximas têm sido bastante, têm-nos apoiado imenso, acho que não nos tem faltado nada, nem convívio, nem nada, por isso acho que por acaso ou não, viemos para se calhar ao sítio certo, tão longe de Portugal. Mas tem sentido suporte e essas pessoas que fala desse apoio, tem sido da comunidade ou, enfim, amigos, no caso do seu namorado já teria por causa Sim. da sua atividade? Às vezes são pais de algumas atletas minhas ou pessoas que vamos conhecendo através de um pai, de um amigo e pronto, acabamos por conhecer pessoas novas e acabamos por gostar umas das outras e acabamos por fazer vários convívios juntos. Acho que é mais isso. Nem Isto tanto portugueses. alguma vez tinha pensado em sair de Portugal? Foi uma experiência que Sim, sim. Sempre disse que quando acabasse a carreira gostava muito de ir para fora para aprender coisas diferentes com a ginástica, com outros treinadores. Não pensei em viver num país específico, pensei se calhar em visitar alguns países para aprender coisas diferentes com diferentes treinadores. Mas sim, já me tinha passado pela cabeça isso. Não era uma opção a Suíça, mas aconteceu. acaba sempre por ser assim, o que é menos Sim. esperado, mas tinha alguma ideia de algum país onde gostasse de ter essa experiência?
Tinha feito uma lista de vários países, assim, os países que seriam melhores na ginástica, neste caso, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, ah, alguns países aqui na Europa, ah, realmente para aprender mais ou coisas diferentes com outros treinadores que realmente alcançaram resultados muito bons. Mas não tinha pensado assim em nenhum país específico do tipo, eu quero ir viver para cá. Eu dizia sempre, só quero ir para um país que tenha sol e praia, mas acabei que não tem nem sol nem praia. Esse é o que o destino tem para nós, Sim, não? exatamente. É o que tem que ser. Obrigada, Filipa, por ter partilhado esta sua aventura na Suíça, esta aventura curta. Espero que continue tudo a correr bem. Obrigada, Obrigada. obrigada. 15, uma portuguesa na Suíça. O Diáspora Spot regressa na próxima semana à procura de alma portuguesa no mundo, num novo destino.